Alô, alô, amigos, com que prazer estamos aqui juntinho de vocês na web. Alô, Rogério, como vai, Rogério? Alô, Flávio Rosas do Nascimento, obrigado aí pela sua audiência. Alô, todo mundo que nesse momento está ouvindo a gente, é um prazer muito grande, né, estar aqui mais uma vez. Espero que o fim de semana de vocês tenha sido muito bom, obrigado. E a gente está aqui justamente nesse momento mandando um abraço a todos e dizendo que mais uma vez, mais uma semana de trabalho. Alô, Gelda Pacello, alô, Fábio Bittou, são os amigos queridos que estão sempre aí presentes e geralmente acabam vendo o programa pela primeira vez por volta de 8 horas da matina. Por que eu digo pela primeira vez, não é? J. Lima, abraço, o irmão do Sérgio, não é isso? Um abraço para você também, Felipe Ribeiro. E por quê? Porque o programa, exemplo do que acontecia no rádio, o programa tem um horário. Ou seja, no Facebook, ele vai de 8 às 9 da manhã. Depois de 8 às 9 da manhã, ele segue o seu curso. Ou seja, ele fica no meu Facebook 1, 2, 3 dias, dependendo da rolagem de página, né? Agora, exatamente 2 horas depois do final do programa, ele vai para o YouTube. E no YouTube você pode ver não só o programa do dia de hoje, como os demais programas. Quero mandar um abraço para o Velverton Keyboard. Nome bonito, hein, Velverton? Welverton, né? Se fosse em inglês, se você for inglês, se for descendente de inglês, se for de alemão é Velverton mesmo, né? Porque o W é V em alemão, assim como o V é F. O Iron Filho, abraço querido, obrigado aí pela audiência. Então, tivemos aí um fim de semana de relativa tranquilidade no Rio de Janeiro e hoje voltamos às mazelas do dia a dia. Como sempre acontece, eu tenho procurado ver as coisas que estão acontecendo. Abraço para a Adriana Varela, abração para a tia Adriana, e a gente procura sempre comentar alguma coisa nova que está acontecendo, né? A boa notícia é que a minha amiga jornalista paulistana, a Thaís Matarazzo, entrou em contato comigo, disse que está publicando um livro sobre o rádio e que gostaria que eu escrevesse o prefácio desse livro, comentando genericamente o que está acontecendo no rádio. Eu vou escrever sim, eu já tenho mais ou menos umas ideias na cabeça e vou mandar para ela agradecendo, né? Alô, Alexandre Valente Rangel, meu sobrinho querido, abraço grande, está sempre na escuta o Alexandre. E feliz com a classificação do Vasco, né? Assim como eu estou também. Falar nisso, meus parabéns para o Botafogo, né? Que deu uma surrinha no Fluminense. O Fluminense vinha com tudo, Botafogo foi lá e meteu 3-1. É verdade que o segundo gol foi de impedimento, mas seria 2-1 de qualquer forma. Então, um abraço a todos os botafoguenses e dias melhores virão para os tricolores, assim como para os flamengos. Hoje eu teria um grande rubro-negro aqui, meu amigo querido, o Lorimar Ferreira, nas entrevistas, né? E o Flamengo fez uma pausa, um pit stop, né? No empate que ele teve com o Vasco, ele não está classificado para a Taça Rio, mas ele, a exemplo do que todos nós sabemos, vai disputar a final com os 4 grandes, assim me parece, né? Catinha Fernandes, alô Catinha, um abraço para você, querida. Pois é, são tantos os amigos, né? Mas voltando a falar do rádio, aí a Thaís falou, Fernando, você não pode fazer o prefácio desse livro que vai falar do rádio? O que está acontecendo com o rádio? Como é que o rádio vai se modernizando ou não vai e tal? Eu acho que sim, eu acho que na medida do possível, com o tempo, o rádio vai se modernizando, mas o rádio vai ficar rádios de segmento, a tendência é essa, né? Vai ter o segmento esportivo, o segmento jornalístico, o segmento de entretenimento, é uma coisa real hoje em dia. Então a tal da Talk Radio, como se fala, né? Que é a rádio de papo, de fala e tal,
ela terá várias motivações. Eu não duvido até que um dia haja, e de uma certa forma pode haver mesmo, a tal rádio política, né? Rádio política, deixa eu bater aqui na madeira. Mas é possível que isso aconteça também. Então, a gente vai comentar a respeito disso, dessas modificações, e hoje eu estava pensando o que falar sobre o rádio. Eu sou de uma época, quando era jovem, né, que, na verdade, a grande ambição nossa era ter um radinho de pilha para poder ir no campo de futebol, ver o jogo, ouvindo o locutor falar. Se lembra disso? Esse radinho de pilha tinha uma capa de couro e na minha época o nome era Mitsubishi, né? Era a marca, era a grande ambição. Alô, Otávio de Melo, abraço grande, abraço para a senhora, sua mãe lá em Santa Catarina. Pois é, e isso é aquela época. Hoje, cadê o rádio de pilha? Hoje você vê, quando muito, encabelou rádio de plástico. Então, na verdade, o rádio se transformou em mais uma plataforma dessa caixinha mágica que se chama celular, não é verdade? E outra coisa, só FM. Se você tem AM, não entra, não adianta. Ah, mas daqui a um ano a gente vai ser FM, então seja FM daqui a um ano para poder ter audiência, porque lamentavelmente o AM, por mais qualidade que seja, o AM sofre as influências do analógico. Ou seja, se você está de carro ligado no AM, você já deve ter visto isso, você não consegue pegar, porque cada transformador que passa acaba influenciando e dando estática. Então o futuro já está presente, o futuro é o rádio celular. Outro dia eu vi uma discussão de pessoas sobre rádio, né? E alguém dizia que estava com a sua emissora de web rádio e tal. Aí o outro perguntava, quanto é que você fatura nessa emissora e tal, porque ainda está muito distante e tal. Se você pensar no faturamento imediato, efetivamente, é difícil você procurar fazer rádio web, né? Mas você tem que pensar a curto, não, mas a médio prazo. A médio prazo é uma tendência absolutamente natural, que as pessoas vão, se quiserem ouvir rádio, vão usar do aplicativo para ouvir rádio, né? Vão usar não só do aplicativo, bem como da plataforma. Quer dizer, mas isso é meio complicado, talvez seja para uma grande maioria que não sabe lidar com a computação. Mas a tendência é ir chegando ao mercado as pessoas que vão sair, que são egressas do colégio até, já formadas em informática, já informadas, não digo formadas, mas informadas, que não é tão complicado. Eu me lembro quando, eu não sou da geração da informática, né? Mas eu me lembro quando há 30 anos atrás eu comecei a aprender o básico de informática, graças a uma amiga que hoje já está com o Papai do Céu, a doutora Creuza Lacerda. O que aconteceu? Eu achava extremamente confuso, porque a gente está acostumado a aparelhos que você liga e começa. A televisão era assim, você ligava, está lá. Aí você virava o seletor de canais, você via os canais que quisesse. Já hoje, com as Smart TVs, que são basicamente a mesma coisa do Smart celular, você tem uma série de rituais para fazer, né? Você tem, por exemplo, você pega um Smart TV ou mesmo um celular, para você botar um filme no celular, que você pode até ver no celular, né? Você tem que fazer 4, 5 ou 6 movimentos, que tem que ser decoradinhos na cabeça para poder entrar. Então, de fato, isso para as pessoas de mais idade e que não tiveram nenhuma noção de informática, isso é complicado, né? Mas aprende-se, essa é a verdade. Eu tenho amigas até de mais idade que estão aprendendo e fazendo muito bem a internet, e com isso vão aproximando as gerações, né? É claro que a garotada ela tem muito mais intimidade do que nós, porque nasceu aprendendo isso. Hoje tem garotinhos que já estão com 1 aninho, 2 aninhos, já mexendo no celular. Então é a geração celular. O que não quer dizer que nós que temos um pouquinho mais de idade, questão de 5 ou 10 anos a mais apenas, que a gente pode fazer aquilo que for possível fazer. Não é isso? A Vera Lúcia Pereira de Carvalho, irmã da nossa gloriosa Marion Duarte, nesse momento vendo a gente. Porém, eu quero mandar alguns abraços para Guarapuava, no Paraná, para a Escola de Música do Valtinho, que segundo o Valtinho tem 90 alunos. Parabéns, Valtinho. Daniel Pereira está dizendo que caiu. Olha, caiu aí, aqui não caiu não. Entende? De repente foi... E ainda tem essa coisa da internet, dependendo do provedor, eventualmente cai.
e dependendo também do número de potência, né, da internet. Eu quero também mandar um alô para o Walter Guida, lá em Angra dos Reis. No ano de 91, talvez você não tivesse nascido, eu fui diretor da Rádio Angra, de Angra dos Reis, fiz grandes amigos por lá. Alô, Moura, Fernando Moura, um abraço para você, deve ser Fernando Moura, né? Abração. Então, fiz amizades e daquele tempo eu tenho lá em Angra o nosso Walter Guida, que é um grande comunicador, um dos mais tradicionais de Angra, o Jonathan Cardoso Nascimento e o Robson Luiz. Eliane Santos também recebendo o meu abraço. Olha, eu estava vendo nos jornais, me ajeitar aqui um pouquinho melhor, estava vendo nos jornais hoje. Alô, Fernando Pereira, meu amigo, como vai? Vai bem? Pois é, eu estava vendo nos jornais hoje a história da buraqueira no Rio de Janeiro. O que tem, principalmente na Zona Norte, de vias com buracos, não está no gibi. A prefeitura disse que vai mandar o tapa-buraco. Alô, Karina Barros, abração, Karina. Olha, mas a história do tapa-buraco é que o cara tampa o buraco e ele resiste um determinado tempo, depois o buraco reaparece. O ideal seria, mas não há verba para isso, que houvesse o recapeamento completo da pista. E isso tem prejudicado muito os ciclistas. Alô, Eliane Santos. Bom dia, amigo, compartilhando. Obrigado, Eliane, muito obrigado. Eu queria dizer, alô, Eliane, muito bem. Ela disse que compartilha sempre. Eu queria pedir a você, se você gostar do programa, por favor, compartilhe no Facebook. E se você for no YouTube, e você então poderá também se inscrever no meu canal. Essa palavra inscrever pode assustar as pessoas, achar que tem que pagar a matrícula. Não paga nada, não paga nada. Você vai e com certeza você inscreve e aí você vai dar uma força para o teu amigo aqui. O Fernando Moura dizendo que aqui no centro, na rua Pompeu, é muito lixo e água parada. Pois é, tá vendo? Então essas coisas acontecem. Passou um helicóptero agora, ou é da Globo ou de uma dessas emissoras que fazem essa coisa aqui perto do Maracanã. Adriana Varela... soube que recebeu o quê? Daqui tá difícil de ver o que você mandou, mas de qualquer maneira, se não quiser comentar, entenderei. Não recebi nada. Não, teria recebido um convite de uma circunstância aí, negócio de rádio, mas não me interessou de imediato, não. O futuro a Deus pertence. Se é isso, senão você me corrija, tá? É porque quando fixa aqui a câmera no tripé, eu tenho duas colunas que praticamente dividem, para mim, eu estou me vendo, eu estou vendo os recados, mas nem sempre dá para ler tudo, entende? Então é isso. Maria da Graça Zarte, bom dia, Maria da Graça, abraço para você, querida. Muito bem. Então, voltando ao assunto da buracaria no Rio, é buraco, né? Então, geralmente prejudica quem? Os ciclistas. Alô, Emanuel Ferro, grande amigo lá de São Luís do Maranhão, abraço para você, para a Cláudia, para as filhas lindas, né? Meu carinho, meu abraço. Então, dificulta muito, né? Buraqueira no Rio de Janeiro é um negócio louco, né? É verdade que a prefeitura acabou de... dizem, mas toda vez que alguém assume o poder vai dizer, nossa, deixaram dívidas imensas, né? A gente está cansado de ouvir isso, mas me parece que é verdadeiro isso. Mas vamos torcer para que as autoridades possam tapar os buracos. Há um outro problema mais sério, muito mais sério no Rio de Janeiro, ou tão sério quanto, são as calçadas, né? Aqui na Tijuca tem lugares aqui no Rio de Janeiro que as calçadas estão uma verdadeira vergonha. O pedestre, para poder andar, ele tem que ficar driblando de buraco, de problema de árvore que estoura a calçada. E calçada é um problema de fiscalização da prefeitura, porque afinal de contas a calçada é uma responsabilidade do dono do imóvel. Ora, se não faz as coisas direito, evidentemente que aí a coisa fica muito complicada mesmo. Mas a boa notícia foi que nós tivemos um Vasco e Flamengo sem muita violência. Isso é bom, significa que as torcidas estão ficando um pouco mais civilizadas. E também tivemos Botafogo e Fluminense sem violência, né? Isso é que é importante. Meus amigos, as notícias são tantas, né? E eu estou até me posicionando aqui porque para passar um pouquinho as coisas que estão acontecendo, né? Então, veja você,
suspeito detido confessa ataque em Estocolmo que matou 4. Isso aconteceu na Suécia. Significa o seguinte, que hoje em dia não tem mais lugar seguro. Mas é um negócio impressionante. Talvez no interior dos países, as capitais estão ameaçadas por essa coisa do terror. Imaginem vocês, eu tenho mais uma notícia aqui dizendo que o Egito declara emergência após as explosões que mataram 44 igrejas. E o tal do exército islâmico assumiu. Quer dizer, é um absurdo, né? Nada tem a ver isso com o islamismo. Algum tempo atrás eu entrevistei até um líder islâmico que assegurava isso. Isso aí é fanatismo. Isso aí são esses caras malucos que estão fazendo a cabeça frágil de estudantes, né, que são problemáticos e até partiram, né, foi até reportagem do Fantástico ontem, partem até de Trinidad e Tobago, meu Deus do céu, e as pessoas vão para lá para cometer terror. Como é que você vai matar gente dentro de igreja? E foi exatamente o que aconteceu. Então, o Egito está declarando emergência. É aquela história, a situação é tão difícil. Vocês sabem que eu ontem, de vez em quando, eu procuro algumas notícias internacionais para ver se estão publicando alguma coisa da gente. E eu estava lendo o New York Times, e o New York Times estava lá numa das manchetes dizendo que não entende por que Chicago não para com os assassinatos, sendo que Chicago é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Quer dizer, é uma loucura, é uma loucura. O ideal é a gente ter cuidados, né? Pedir a Deus proteção, evidentemente, mas termos cuidados e, sobretudo, não andar nas chamadas regiões perigosas, né? Mas como é que se faz isso? É muito complicado. Já aqui no Brasil, o ministro diz ter informações sobre remédio chinês usado para leucemia. Especialistas questionam falta de estudos que comprovem a eficácia do produto. Pois é. Então, são notícias que a gente está tendo aqui e que traz para você no intuito de bem informar, né? José Maia se desculpa e mais, minhas brincadeiras ultrapassaram os limites. Não foram brincadeiras, né, amigo? Isso aí é coisa de mau caratismo, né? Que bom que de uma hora para outra, tipo assim, clean, né? Você mudou e se tornou bom caráter. Porque quem faz esse tipo de coisa é mau caráter, não é brincadeira. Você não pode se apropriar da intimidade de quem não te dá. Então, ainda bem que pediu desculpa e tomara que se conserte. Como andou querendo jogar para as nossas gerações, a gente que é um pouco mais de idade, né? Então dizendo, não, eu sou de uma geração que o homem era machista. Não, senhor, não, senhor. Eu conheço vários amigos meus, igualmente com a idade parecida com a que o José Maia está, e que sinceramente jamais ouvi falar que alguém fez esse tipo de coisa se não fosse autorizado. Então não tem a ver com geração, tem a ver com caráter. Abraço para o Lenca Faccioli, na minha escuta, Fernanda Faccioli, Enzo Faccioli, abraço grande, não é? Todos estão aí acompanhando o programa do dia de hoje, né? E a gente, na medida do possível, a gente vai trazendo informações para você sair de casa bem informado, né? Pois é, Berlusconi adota 5 cordeiros e pede que italianos não os comam. Esse Berlusconi, meu Deus do céu, esse cara, lembra? O cara foi o bambambam lá da Itália e depois tem não sei quantos processos. Eu vi um filme que está até no Netflix, eu não me lembro o nome, Berlusconi, uma coisa assim, a vida do cara. O cara é um milionário, é um Chiquinho Scarpa do Brasil, né? Só que lá é da Itália. Mas o cara, então o repórter ficou junto dele perguntando das coisas que aconteciam. Então, eu soube que você dava umas festas meio comprometedoras. Aí esse Berlusconi, que já está setentão, não é bem assim não, eu vou lhe mostrar a sala. Aí foi mostrar a sala direitinho, a sala luxuosíssima e tal. De vez em quando ficavam as mulheres aqui, parei, imagine você o que acontecia. De qualquer maneira, agora ele está criando, meu Deus do céu, pode uma coisa dessa? Berlusconi está criando ovelhas, cordeiros, e pedindo que ninguém coma os cordeiros. É um santo homem, meu Deus do céu, bota aspas nisso, mas essa é que é a verdade. Muito bem, clima, tempo, vamos ver qual é o tempo no Rio de Janeiro hoje. Máxima de 32, mínima de 21, agora a sensação térmica é de 26 graus. E a previsão é chuva de manhã, tarde e noite. Então tá aí a previsão para o dia de hoje.
Mas eu quero falar de vocês, na última sexta-feira, eu, Marião Duarte, Verinha, né? Nós todos estivemos no show do meu amigo Beto Aquino. Pois é, seria bom se aparecesse na tela o Beto Aquino. Mas eu acho que eu vou de qualquer maneira, mostrar para vocês. Só que houve um tchutchu aqui, tá bom, estou aprendendo a mexer com isso. O Beto Aquino é um rapaz de muito talento. Beto Aquino é dentista. Agora, curioso, depois de um certo tempo, já maduro, descobriu que cantava. E estava cantando na sala da Celeste Maria, minha amiga querida que vai estar aqui, Celeste. Beijo para você, para a Lorena, para o Júlio, né? O Amaral, alô Amaral, aí na NGT, né? Muito bem. Então o Beto estava cantando despretensiosamente quando ali chegou o Carlos Cola, que é um dos maiores compositores da música popular brasileira. E o Carlinhos ficou empolgado com o talento do Beto, e realmente o Beto tem muito talento. E aí, como é um manancial de talentos, o nosso Carlos Cola teve a oportunidade de levá-lo para o estúdio junto com a Elza Soares e gravou nada mais, nada menos do que 12 músicas de autoria do Carlos Cola. Nós vamos ouvir uma. Eu vou mexer aqui com um certo vagar, né, porque eu estou aprendendo isso aqui direitinho, e você, se Deus quiser, vai ouvir. Eu vou até mudar esta posição aqui para que você possa ouvir essa música muito bem arrumadinha por parte do nosso querido Carlos Cola e muito bem cantada pelo Beto Aquino, que deu um show. Vamos ouvir? Em cada cor de um obra
Pois é, meus amigos, então tivemos aqui, já estamos aqui com a Samira Valente. Alô, Samira, como vai? Bom dia! Bom dia, Fernando Tudo Sérgio, bom bem? dia a todos. Muito bem, pois é, já estamos aí com uma série de coisas a fazer. E lembrando que a Samira traz com ela o livro Vida e Sucesso, que é um livro hoje que já está esgotado, não é isso? Mas de qualquer maneira, o importante é que a gente está se utilizando dele para trazer opiniões que foram pedidas pelos nossos ouvintes queridos, não é? Então, Samira, qual é o caso que você selecionou para o dia de hoje, amiga? Fernando, o pastor da minha igreja diz que a reencarnação não existe. Ele está certo? Pois é, surgiu um probleminha aqui, já está resolvido. Olha, é um direito dele, né, Samira? Cada qual pensa da maneira que achar melhor, né? E segundo o conhecimento que ele teve, a cultura que ele teve, ele chegou à conclusão que a encarnação não existe. A reencarnação, perdão. E aí já é um problema dele, né? Ele tem que se provar se existe ou não. Para mim, ela existe, eu tenho absoluta convicção de que ela existe, mas nem por isso a gente tem que brigar por causa de uma situação dessas, né? O ser humano tem múltiplas crenças ou descrenças. Há algum tempo atrás nós voltamos a este mesmo assunto. Eu quero mandar um abraço para o Rui Santos, que está meio gripadinho, melhoras para você. O Eros, Mário Cordeiro, alô meu amigo, um abraço. Verdade, falando até do Beto Aquino. Então, o que eu quero dizer é isso, quer dizer, a gente não precisa ser intolerante porque as pessoas pensam de forma diferente da gente, né? Cada qual tem a sua experiência de vida. Da mesma forma, meu querido amigo, que você diz que o seu pastor não crê na reencarnação, tem aqueles que não creem em Deus, tem aqueles que não creem na existência de vida após a morte, né? Então, há uma relatividade muito grande nessa história, e que a gente precisa perceber que o ser humano é isso mesmo. Ainda há dias atrás, eu comentava uma vez uma conversa, quando eu era adolescente, que eu tive lá na Academia de Comércio em Juiz de Fora, onde eu estudei, que é uma importante organização educacional, tem faculdade, tem tudo e tal. E eu tinha um amigo que era um senhor de idade, já que era o padre Newton Pimenta. E um dia eu perguntei por que tantas diferenças de crenças e religiosidade, e ele me comentou porque as pessoas são diferentes. Então, basicamente é isso. Por outro lado também, você está defendendo o seu ponto de vista, né? Na maioria das vezes, alguns religiosos, não são todos, são comprometidos com o dinheiro, né? Então, evidentemente que, eu já falei aqui mais do que nunca, que determinadas religiões viraram clubes sociais. E em virando clubes sociais, elas tentam não perder o seu rebanho, que significa isso aqui, tá bom? Mas não são todas não, tem gente muito séria e que merece toda a seriedade do mundo. E outros que não são, e você também terá que ter a capacidade de adivinhar quem são eles, né? Então vamos à prece. Essa prece, olha só. Dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma
alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Pois é, então nós tivemos esse momento muito legal, que é o momento da prece, o momento da palavra amiga, e agora você sabe, você vai fazer esse caminho comigo aqui, que estamos no Facebook ao vivo, aqui você vê a nossa Simone Molina, né, que você conhece da Patrulha da Cidade. Você vê aqui o nosso Norimar Ferreira, editor da Rádio Que Não Paga. E essa aqui é a Samira Valente. Samira, bom dia a vocês dois. Bom dia. Samira, queria que você fizesse a primeira pergunta. Eu vou me dirigir no Lorimar, por enquanto. Lorimar, eu estava aqui de manhã ouvindo o noticiário, e isso independe de torcida. No caso, é o Vasco da Gama, poderia ser Flamengo, poderia ser qualquer outra, porque isso é recorrente, né? Tem 54 torcedores do Vasco presos por tempo indeterminado pela baderna que eles fizeram, parece que na estação de Bom Sucesso, no dia do jogo com o Flamengo. Não tem jeito, né? Isso aí independe de torcida. Parabéns ao Vasco, parabéns ao Botafogo, vou disputar a final da Taça Rio. Educação, né? Se não tiver futebol, para eles não vai fazer a menor diferença, não. Eles marcam essas brigas pela internet. O negócio deles é briga. Várias não vezes, são torcedores, né? Na verdade. Várias vezes eu saía lá da Rádio Que Não Paga, meia-noite, e passava ali com o carro, o carro ia me deixar em casa, e tinha um grupinho de torcedores ali parado, perto do Maracanã, e não era dia de jogo. Aí no dia seguinte eu ficava sabendo que eles marcaram, combinaram brigas, entendeu? Parecia que era um campeonato de brigas. Posso de maluco. Então, eu achava o seguinte, chega de ficar correndo atrás, vocês querem brigar, tudo bem. Tranca todo mundo lá, deixa. Vocês vão ficar 15 dias aí brigando, entendeu? Vão ficar brigando. Uma pausa para uma hora para o almoço e depois pode brigar de novo. Pelo jeito. Agora, tem tráfico. Com certeza tem. É venda de tráfico, porque é venda de droga, porque o cara chega Você fica ali, pilhado e vai querer brigar de qualquer jeito. Entendeu? Acho mais ou menos por aí. Simone Molina, meu amigo, me conta o que você anda fazendo, Simone? Nossa, rapaz, mas eu estou fazendo tanta coisa, né? Bom, eu estou trabalhando com cosméticos. Olha, que bom. Dê um recado aí, por favor. Estou trabalhando com uma empresa chamada Renaudet, que está 28 anos no mercado aqui no Brasil, uma empresa maravilhosa. Aí eu estou trabalhando com essa empresa porque... São produtos de beleza, é isso? São produtos de beleza, né? Onde tem produtos feminino, masculino, sempre atendendo saúde, beleza e bem-estar. Que bacana. E são produtos maravilhosos, né? Aí ganhei até uma plataforma virtual, que eu costumo dizer que agora eu tô chique, tem uma plataforma virtual. Uau, onde chique, as pessoas vão lá, acessam a minha plataforma, se elas quiserem adquirir o produto para a compra, a Renaudet entrega em casa e tudo. Qual é o endereço da plataforma visual? Então, é https://
2 pontinhos, 2 tracinhos, online.rinode.com.br, um traço, aquela barrinha, né? 037-39-540. Né? Acessa lá, escolhe o produto, a forma de pagamento e a empresa entrega em casa. Fora isso, o que eu estou fazendo também? Eu estou abrindo agora um workshop de maquiagem, dia 29 desse mês, que é um sábado. Eu vou dar um workshop de maquiagem, porque eu adoro estética, gente. Adoro trabalhar com estética, beleza. É uma coisa que eu amo fazer, então vou dar um workshop agora dia 29. Fora isso, estou planejando fazer um trabalho muito legal, que é uma ideia que eu tive, de pegar casos engraçados, pessoas que passaram por saias justas, pagaram mico. Eu vou teatralizar isso, jogar em vídeo e colocar nas redes sociais. Bacana. Estou escrevendo um livro para criança, que vai falar de virtudes. Que é um projeto que eu sempre tive, né? Eu adoro criança. Você fez muito teatro infantil. Fiz muito teatro infantil, né? Então eu adoro, sou apaixonada por criança e o meu sonho sempre foi trabalhar de uma forma mais intensa com a criança. Então estou escrevendo um livro para criança que vai falar de virtudes e vai auxiliar na criação lá dos pais, né? Vai ter um fortalecimento, que é desde pequeno que se cria, né? Claro, claro. E o livro eu pretendo lançar esse ano. Que show, que bacana. E pretendo voltar para o palco, Fernando Sérgio, porque eu amo teatro. Teatro, o palco é a minha segunda casa, né? É verdade. Rádio é muito bom, mas o palco é onde eu me realizo. Você ficou quantos anos na Tupi? 20 anos. 20 anos. 20 um anos. ano a mais que eu, porque eu estava 19 anos. Eu tenho, no total, 23, mas foi de outras vindas. Isso. Né? Então, na verdade, desta feita apenas... O mesmo tempo do Lorimar. Mesmo tempo. Saiu com a mão na frente e outra atrás, né? Saiu sem... Todos nós. É lamentável, né? Lamentável. Mas enfim, vamos deixar na mão de Deus na justiça. É verdade. Lorimar, e aí? Me diga. Não, eu quero saber de você... Essa coisa da violência no Rio de Janeiro é uma coisa que atrapalha muito os planos de todo mundo, né? E ainda a informação, lamentavelmente, ao longo desta noite, morreu mais um policial, fazendo 51 policiais, somente este ano, assassinados por bandidos. Inclusive, eu não sei se você teve a oportunidade de ver a capa do jornal O Dia, de ontem, se não me falha a memória, sexta-feira, policial bom é policial vivo. É claro. Então tinha fotos de todos esses policiais que foram mortos aí em combate. Um absurdo. Realmente um absurdo. Agora você vê até que ponto a violência interfere no seu dia a dia. Ontem eu estava pensando em ir lá no Museu de Arte Moderna, ver uma exposição. Você me falou que queria ver, né? Pois é, mas depois eu pensei, falei, mas peraí, eu fui para o centro da cidade, aquela área ali, domingo. Não sei não, vou deixar para ir durante a semana, porque tem mais movimento. Tem mais movimento. Mas não fui. Não, quer dizer, um programa simples, né? E era um local que deveria estar muito policiado. Mas... Eu quero mandar um abraço para Simone Fernandes, jornalista, nossa querida amiga de muitos anos, né? Se for a mesma Simone Fernandes, que está nos escutando, né? Nesse momento está mandando um recado. O Fábio Lopes também. O Simone Molina... veja, você sempre passou essa imagem de otimismo, de alegria, de força, né? Esse sorrisão que Deus lhe deu, né? Como é que você vê essa história de despoliciamento no Rio de Janeiro, porque está faltando grana até para gasolina, e insolvência por parte do Estado, e até onde isso também acaba influenciando a nossa vida? Eu acho assim, aqui o nosso país, enfim, falta preparo de tudo, né? Defasagem de tudo. Eu acho lamentável essa não segurança, essa não dedicação aos nossos policiais. Eu acho que nossos policiais precisariam de uma dedicação maior preparo. Eu vejo a questão do policiamento, há uma falta de preparo muito grande. Eu não sei, uma visão minha. E eles não têm uma estrutura para se trabalhar, né? Então fica tudo muito, a gente fica muito vulnerável a tudo isso, porque eles também estão vulneráveis. É uma visão que eu tenho. O policial ele é muito vulnerável, né? Ele não tem não existe um investimento no policial para que ele possa trabalhar de forma mais eficaz, né? E, consequentemente, ele fica vulnerável e deixa a gente vulnerável também, porque ele não tem uma estrutura decente para se trabalhar. Então, como consequência disso, todos nós ficamos muito vulneráveis. Né? Então, assim como a saúde é vulnerável, a educação é vulnerável, eu acho que falta investimento nessas áreas todas.
Porque todos nós é que sofremos como trabalhador, aquelas pessoas que investem, nós estamos pagando, estamos investindo por isso, né? E o policial, ele merece sim um investimento. Falta mais investimento, eu não sei, é uma opinião minha, mas eu vejo muito isso, a falta de investimento no trabalho do policial, a dedicação para que ele possa trabalhar com mais garra, com mais vigor, para que ele possa fazer o trabalho dele da forma como ele quer fazer, mas ele não consegue fazer, então fica muito difícil, ele fica vulnerável e todos nós ficamos vulneráveis nessa situação toda. E fica essa situação onde a gente quer sair, né, essa situação que ele contou, eu vivo isso o tempo inteiro. Eu me vejo numa situação hoje, 9 horas da noite, é igual, tipo assim, é igual Cinderela, né? Você fica preocupado. Eu não fico na rua. E se eu estiver na rua essa hora, eu vou pegar um carro, eu não vou ficar andando de conduções sozinha na rua. Ontem estava eu e meu irmão, a gente estava na rua comemorando e tal, se reunindo. Deu uma certa hora, eu falei, gente, aquela coisa, você já quer ir para casa porque você já fica vulnerável na rua. E eu voltei de carro, antigamente ia a pé, saía a pé, andava a pé. Não me sinto mais segura para isso. Mas é lamentável. Pois é, hoje está chegando gente até além do convidado. Quando bate esse negócio aí, é alguém que está chegando aí para alguma coisa. O cafezinho só depois do programa. Ai, Jesus. Mas, o Lolimar, é isso que a gente estava vendo a Simone falar. Na realidade, é uma falta de respeito até para com os profissionais, né? Exatamente. A própria situação vivida por nós, que pertencemos a uma grande emissora que lamentavelmente entrou em crise financeira e que não é capaz sequer de pagar aqueles que estão trabalhando, imagine aqueles que, como nós, dela saíram. Mas é deplorável, né? Porque é sinal da total falta de respeito para com os profissionais de um modo geral. Não é? É sinal de falta de seriedade, porque a gente espera o quê? Um país organizado, teoricamente, o empresário deveria ser uma pessoa honesta, competente e capaz. E a gente não observa isso. Exatamente. Principalmente no ramo de comunicação. São raros. São raros. Você vê o que tem de canais aí, sabe, sendo usados, explorados politicamente. É por aí, eles só pensam no lucro, não querem saber do trabalhador, não querem saber da legislação trabalhista, para eles tanto faz. Então, aí no final você vê esse bando de políticos que está aí, todo mundo, cada um com mais processos do que os outros. Por quê? É feito por essa turma de empresários. São eles que elegem. O brasileiro não sabe votar, não. Não, são eles que financiam a campanha, né? Ou financiavam até bem pouco. Agora há uma restrição com relação à possibilidade de financiamento. Mas, de qualquer maneira, não sei se isso vai funcionar. Simone, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não? Como é que é isso? Eu acho que é por aí, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem salvação, quer dizer. Não tem salvação, mas eu vejo assim, o povo brasileiro é muito guerreiro, né? A gente tem uma capacidade de guerrear todos os dias, né, um pouquinho de cada vez, e tem a questão da criatividade, né? Eu vejo o brasileiro muito criativo também. É verdade. Nós somos muito criativos. Bom, a gente prova disso é o carnaval, né? Maior prova disso. Exatamente, a capacidade de se reinventar, de fazer tudo acontecer, apesar dos pesares, e a gente está sempre de cabeça erguida, está sempre guerreando. Eu acho que tem isso é muito bom, né? A gente tem essa coisa boa que eu acho que já vem do DNA. A gente já nasce meio que assim, com essa capacidade meio lutador, né? de lutar. Né? Eu vejo muito isso. E é isso que faz com que a gente prossiga e sabe, mantenha as nossas esperanças acesas de que um dia as coisas vão melhorar. Pelo menos, eu penso assim. Pode ser que eu esteja enganado, sonhando alto demais, mas pelo menos eu penso assim. O ideal é focar, né? O ideal tem que ter foco. Né? Eu vejo muito assim, a vida é foco, né? Se você não tiver um objetivo, um foco, você não sai do lugar. Não sai do lugar. Você tem que ter foco. Aonde você quer chegar? O que você quer realizar, né? E sempre pensando naquilo que você pode deixar para o outro, para deixar para a geração futura. Isso. Né? Eu, por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Então eu penso sempre do que eu vou deixar para eles, né, como legado, porque isso é muito importante. E é fazer aqui agora, o que você pode fazer para você construir um mundo melhor, independente do que está acontecendo à sua volta, independente das coisas ruins que estão acontecendo. Mas o que você pode fazer para modificar isso? Até para modificar a política, porque quem vai fazer isso é a geração futura. É a geração. Mas isso depende de nós, da maneira como a gente cria, da maneira como a gente educa, do que a gente passa para o outro. Para que essas pessoas possam crescer de forma a construir algo melhor. É isso mesmo. O Sandro Xavier, nosso querido amigo,
lá de Brasília, né? Tá mandando um abraço, show como sempre. Abraço para mim, para o Lorimar e para a Simone Fernandes. Ele que é jornalista, Simone Molina. Simone Fernandes nos falou agora há pouco, né? Ô Samir, já que você me corrigiu, por favor, seja aí faça aí mais uma pergunta. Eu quero perguntar para a Simone, quando é que a gente vai ver a Simone nos palcos? Então, menina, até o momento é difícil para isso, amanhã ou não? Não, eu vou voltar, porque assim, eu tenho um irmão também que é artista, né, gente? Sim. Meu irmão mais velho é artista. Ele já tá fazendo uns trabalhos em teatro e tudo. Eu, na verdade, deixei o palco porque o rádio consome muita gente, né, Fernando? É verdade. Rádio é uma coisa que consome muito. Então, chegou um paga tempo, mal e consome muito. E não valoriza. Paga. E não paga. Pagava mal, agora nem paga. E não valoriza uma coisa que eu vejo muito, que é uma coisa geral, não é só de rádio. Não investe no profissional. Não investe. Falando nisso, quem investe é a TV. O Hernani Alves, nesse momento, está vendo a gente. Mandar um beijo para ele, né? Alô, beijo no seu coração, Hernani. Mas vamos lá, grande Então, Hernani. não investe no profissional. Então, eu me dei conta que eu fiquei 20 anos numa empresa onde praticamente não investi em mim, né? Mas não investe mesmo, eles não sabem o que tem em mãos. Exatamente. Nem querem saber, só quer saber de lucro. Só quer saber de lucro. Aí o que acontece? Pro bolso deles. Exatamente. Aí, de uns tempos pra cá, de uns 2 anos pra cá, onde a coisa estava começando a degringolar, eu comecei a assumir outras responsabilidades para fazer outros programas e fazendo coisas diferenciadas. E isso meio que me atrapalhou no meu plano, assim. Eu acabei largando o palco, porque o palco, infelizmente, é maravilhoso, mas ele não dá pra você a renda que você merece, precisa. É a história do país, né? Do país, né? E, enfim, mas aqui no Rio eu vejo que é pior, porque em São Paulo é um pouquinho melhor a arte por lá, né? Mas o teatro lá é um pouco melhor, o ator é melhor remunerado, aqui ainda é um pouco mais complicado. Mas enfim, mas eu amo o palco, só que eu tive que parar, porque eu tive que dar atenção para outras prioridades. Então eu fiquei muito tempo longe do palco. Mas esse ano eu volto. Porque o meu irmão, ele tem uma companhia, ele faz vários trabalhos, faz círculo de leituras. Então, agora vai ensaiar um espetáculo infantil Peter Pan, e vai depois fazer outros. É nessa leva aí que eu estou pretendendo entrar aí num desses espetáculos e voltar ao palco, que realmente é a minha casa, né? Onde eu me sinto à vontade, onde eu realmente me realizo no palco. Sendo que a Simone também é uma grande atriz do ponto de vista do rádio, né? Com certeza. A gente lembra que até o tradicional programa Patrulha da Cidade perdeu muito em viço, né, com a saída da Simone. Eu queria reconhecer isso. Com a saída de todos nós, aquela rádio, agora tem lá alguns profissionais também de qualidade. A Simone tinha o estilo dela, o jeito dela. De fazer vários personagens, né? Vários personagens que só o palco ele dá essa capacidade com a pessoa, né? Eu tive uma grande escola, é importante dizer isso, eu tive uma grande escola que foi o Juarez de Tirana. O GG. Foi, assim, uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Verdade. E foi um excelente, diretor. Eu tenho que falar isso porque, assim, eu lembro que quando eu cheguei no rádio, porque eu sempre fui de palco, eu sempre fui atriz de teatro. Então, quando eu cheguei no rádio, foi uma coisa assim, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, que dimensão é essa? Sabe aquela coisa? Entrar no microfone era uma coisa para mim, sabe, era uma coisa muito gigante. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer com aquilo ali na hora, que eu falei, meu Deus, eu tenho... Então eu lembro que eu comecei a fazer e eu já tinha uma experiência de teatro, mas foi ali com o GG que eu aprendi a fazer radioteatro, porque ele chegava para mim, me colocava numa salinha, a gente tinha uma reunião com ele assim, olha, não é assim, Simone, faz assim, e ele me ensinou a fazer. Porque você no palco é uma coisa, mas você fazer teatro no rádio é outra coisa completamente diferente. Então ele me colocava, me dava dicas, me ensinava, me chamava muito a atenção. Foi graças a Deus que ele me chamou a atenção, que eu aprendi a fazer, porque ele me dava aulas mesmo, de como eu tinha que fazer. Eu chegava em casa, eu estudava, para chegar à altura que ele queria que eu chegasse. Olha só o recado do Hernani Alves para o Lorimar. Bom dia, Lorimar, com quem eu aprendi muito a fazer jornalismo. Obrigado. Não mereço isso não. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer que é um grande companheiro. Eu assisto o Hernani. Assistimos, né? Assistimos, a coragem, a capacidade de apresentar, né? Altamente competente, um talento. É verdade, e um jovem talento, tem muito futuro. Muito futuro pela frente. Merece todo o nosso carinho. O Robson André Vitória também está mandando um abraço. Ô Samir, de tudo que você está ouvindo aí dos nossos amigos, qual é a pergunta que você escolheria agora para fazer para um deles? Eu faria pergunta tanto para o Lorimar quanto para a Simone. Da onde que a gente tem que tirar o otimismo? Acho que de nós mesmos, né? Não sei.
Esse momento que a gente vive, que é um momento complicado, mas, ô Simone, eu falava, viu, Lorimar, eu falava o seguinte, ontem eu estava, de vez em quando eu quero me estimular, porque a gente vê tantas notícias ruins, eu parto para as notícias internacionais. Então, no New York Times de ontem, está lá uma frase em inglês dizendo: por que será que Chicago não para com os assassinatos? Quer dizer, é um negócio louco, né? Se você raciocinar, porque ali é primeiro mundo, ali teoricamente as pessoas tiveram as oportunidades que poderiam ter para estudar e lamentavelmente o homem continua belicoso, né? E daí eu refaço a pergunta dela e passo a bola para você e para Simone. Onde é que tira o otimismo? Para ela primeiro? Você quer pensar mais tempo? Não, eu posso até falar porque eu ia até fazer um comentário a respeito do Cabrini. Eu vi uma entrevista com o Cabrini, ele falando sobre cobertura de guerras. Certo. Aí perguntaram a ele por que ele foi fazer uma cobertura não sei aonde aí, não sei se no Oriente Médio, e ele estava sem proteção, sem colete à prova de bala e tal. E ele aí disse o seguinte, tem uma explicação que me convenceu, que é melhor quando você vai fazer uma guerra no meio de uma população sofrida, miserável, sem esperanças, você ir sem proteção, igual a eles. Porque se você for lá todo protegido, paramentado, eles vão te ver como uma pessoa diferente, que tem o que eles não têm. Então, para você conquistar a confiança deles, é melhor você ir como eles. É um risco. Ele falou, não quero que ninguém faça isso, né? Mas é mais ou menos por aí. Mas ele faz. Ele faz. Simone, coragem, prudência, só coragem ou coragem e prudência? Coragem e prudência tem que caminhar junto, né? Não pode caminhar separado, não. A gente tem que ser corajoso, sim, mas a gente também tem que ser muito prudente, né? Eu penso assim, o otimismo a gente vai tirar das coisas boas, né? Quando eu quero pegar mais força, pegar energia boa, eu quero pegar o otimismo, eu assisto programas interessantes, filmes interessantes que, sabe? Hoje a TV a cabo permite muito isso, né? Isso. Eu leio coisas interessantes, eu vou me basear em histórias interessantes de pessoas que fizeram coisas interessantes, fizeram coisas nobres. Eu vou me basear em histórias que realmente me enriqueçam. É onde eu vou buscar o meu otimismo, né? De exemplos que eu possa seguir, de pessoas de índole, de caráter, de pessoas que têm um ideal para transformar o mundo num mundo melhor, né? Seja da forma que for. Então eu busco otimismo sempre em bons exemplos. Eu acho que basicamente é essa a ideia. A gente tem que se autoestimular sempre, né? Sempre. Ô Lorimar, você é uma pessoa que se autoestimula muito ou era só na adolescência? Olha, Fernando, vamos nós, entendeu? A gente nunca esquece, entendeu? Desde a primeira, entendeu? Se bem que hoje, isso aí sai um pouco de moda, né, Fernando? Eu tenho que saiu de moda o quê? Não, eu tenho que ver no Google. Então, o que é sexo? Aí vou lá. Entendeu? Mas quem é que está falando em sexo? Ele não chegou a esse ponto, né? Ele não chegou a esse ponto ainda. Eu pensei que a minha pergunta tinha a ver com a autoestímulo, com relação a positivismo, né? Não, foi um ato falho, entendeu? Se bem que tem uns caras aí que se dizem aí o rei do positivismo, pela mãe do guarda. Tudo cascata, né? Tudo papo, né? O motivador? O motivador profissional? Motivador profissional, é verdade. Brincadeira, né? Não quero ouvir motivador antes de qualquer aventura. Motivador pro próprio bolso, né? É isso. Pois é. Mas olha, minha gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Voou. Nossa, né? Foi muito bom, né? E espero vocês mais uma vez. Ô Simone, queria que você deixasse aí o teu endereço eletrônico para esses produtos de beleza maravilhosos. Por favor, acessem, comprem muito. Vamos falar com calma, porque é o processo. Então vamos lá. https, 2 pontinhos, 2 barrinhas, online.rinode. Gente, eu falo assim, eu tenho que olhar pra cá, né? Isso. Aí a pessoa que já fica meio perdida. Vamos voltar a focar pra cá. Então tá, vamos lá. https, 2 pontinhos, 2 barrinhas, online.rinode.com.br, uma barrinha 037 39 540. Muito fácil. Muito bem. Eu fico pra cá. Com certeza teremos você aqui mais vezes, que será um prazer tê-la aqui, como sempre. Então, Lorimar, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Obrigado a você, Fernando. Obrigado, Samira. Obrigado a todos que estão nos assistindo.
E que a semana seja maravilhosa. Né? Que a semana seja maravilhosa. Eu queria agora, é o final do programa, do dia de hoje, que daqui a pouco, você sabe, esse programa está no Facebook e daqui a pouco estará no YouTube, exatamente. Daqui a 2 horas aproximadamente está no YouTube, que é o tempo de fazer download, que afinal de contas é um programa de 1 hora. Então a gente dá 1 hora aí de lambuja, que é para justamente estar no YouTube. Eu quero agradecer muito, muito as milhares de pessoas que estão nos vendo. Na soma total dos posts que a gente colocou, nós atingimos a quantia de 93 mil pessoas somadas, não é especificamente de um programa só, mas é muita gente, não é? E aí eu estou fechando, quero fechar sempre o programa, ou com um pensamento, ou com uma poesia, como eu gosto de fazer. Esse livro, 50 anos de comunicação, esse livro já tem uns 3 ou 4 anos que foi feito, e na falta de muita história minha, no final eu coloquei uns poemas meus. Esse aqui é um pouco sem vergonha, mas eu espero que possa te iluminar um pouquinho mais, eu espero que possa te dar uma alegria meio legal. O nome dele é Mistério, e diz assim: mistério é coisa que fascina, e acaba até por apaixonar qualquer menina. E olha que o homem mais velho é mistério, antes ou depois da meia-noite. Ao mesmo tempo que o confundem com lobisomem, também encanta, conquista e faz-se apaixonar pela menina nova, corpinho bonito e sorriso de fada. Mistério é coisa que fascina. É o sexo, e o sexo é coisa que aproxima. Já dizia João Sabido, lá no interior das Minas Gerais, ao ver Procópio Cinquentão abraçado e colado no cangote de Joana adolescente. Todo dia o escândalo do povoado, e toda noite tanto gemido e juras de amor, o que mais parecia cena de filme pornô, aguçando a curiosidade do vigário. Inconformado, este sempre andava a perguntar: velho desse jeito, e tanto que se sacode, qualquer dia morre de torcicolo e eu fico, como é que pode? Abraço grande a vocês, uma boa semana, e se Deus quiser, até amanhã, lembrando às 8 horas da manhã, em ponto, você vai poder acessar o nosso programa sempre através do Facebook, Fernando Sérgio Canete Pinto, ou se você preferir, você vai acessar pelo YouTube, vai lá no YouTube e aonde aparecer pesquisa, você coloca programa Fernando Sérgio, que é o endereço do meu canal, tá bom? Abraço, gente, até a próxima.